Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula para a certificação CNPI da APMEC. Nessa primeira aula aqui a gente vai iniciar o conteúdo programático que está previsto com o Sistema Financeiro Nacional, mais especificamente a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês e primeiro a gente vai ver como é que está expresso lá na certificação da CNPI. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Bom, o que a gente vai ver está no tópico 1 e 1.1, que trata dos órgãos de regulação e fiscalização. Ele pede as principais atribuições desses órgãos aqui. Além disso, conceitos básicos do sistema financeiro internacional e nacional. E depois, aqui no ponto 2, ele começa a especificar cada um desses órgãos de regulação e fiscalização, bem como também alguns órgãos operacionais. A ideia aqui na aula de hoje é trabalhar esses dois primeiros pontos, mas de uma forma mais introdutória. A gente vai ver, então, os conceitos básicos do Sistema Financeiro Nacional, as funções do Sistema Financeiro Nacional. Depois a gente vai dar uma olhada por cima aqui em quais são os órgãos de regulação e fiscalização. Mas a gente vai ver o conceito de cada um desses órgãos aqui quando a gente estudar nas próximas aulas, especificamente cada um deles que estão cobertos aqui. Então, destaco para vocês o que a gente vê aqui, está marcado na tela para vocês. E a gente começa agora, então, com o conceito de Sistema Financeiro Nacional. Detalhe, esse conceito aqui que eu coloco para vocês na tela, quem trouxe eles para nós foi o Banco Central, que é um principal órgão aí do Sistema Financeiro Nacional. Não o principal, mas um dos principais e que a gente acaba vendo que ele é muito importante ao longo das nossas aulas. Então, se ele é tão importante assim, o conceito que ele traz também é bastante importante e pode ser cobrado em exames de certificações. O conceito diz assim: o Sistema Financeiro Nacional ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a chamada intermediação financeira. Isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. O que o Banco Central ele quer nos dizer com esse conceito aqui do Sistema Financeiro Nacional? Bom, primeiro ponto. O Sistema Financeiro Nacional ele não é uma coisa fixa, ele não é uma única coisa. Quando ele diz que o sistema financeiro é um conjunto de entidades e instituições, a gente já tem que começar a imaginar um conglomerado de instituições, empresas, entidades que formam esse Sistema Financeiro Nacional. Quer ver isso aqui na prática? Pensa o seguinte: quando a pessoa ela vai fazer a abertura de uma conta corrente no banco, quando ela vai fazer um pagamento de um boleto, de um cartão de crédito, quando ela vai fazer uma transferência via Pix, percebam que essas atividades elas acontecem em instituições, ou seja, a pessoa ela não faz isso por mágica. Não, quando ela vai abrir a conta, ela vai fazer isso em um banco. Quando ela vai fazer o Pix, ela vai fazer utilizando o aplicativo dela, que na verdade ela está acessando a conta de um banco. Então, são esses bancos, são essas instituições que atuam por detrás dos panos que formam o Sistema Financeiro Nacional. Mas não só elas, a gente vai ver que na verdade tem os chamados órgãos de regulação e fiscalização que também estão lá. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas imagine então o Sistema Financeiro Nacional como conjunto dessas entidades e instituições que a gente vê no dia a dia, quando a gente faz essas operações no mercado financeiro. Bom, agora que a gente entendeu que o sistema financeiro, na verdade, é esse conjunto de entidades e instituições, agora a gente vai ver duas das chamadas funções básicas do Sistema Financeiro Nacional. São duas funções que a gente pode utilizar dentro do sistema. Uma delas, e talvez aqui a principal, é a chamada intermediação financeira. Ela é tão importante que o próprio Banco Central aqui cita ela e ainda a define, né? Que é conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Ele define, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. Mas o que são esses credores e tomadores de recursos? Bom, é o encontro de quem precisa de dinheiro, quem está tomando dinheiro e quem tem dinheiro para emprestar, os credores. Para representar isso aqui na prática, a gente traz esse exemplo aqui muito utilizado quando a gente trabalha em intermediação financeira. A gente tem dois bonecos aqui, lado a lado, e cada um deles tem um problema. Primeiro, esse cara aqui, da esquerda, ele é justamente essa pessoa que tem um dinheiro para emprestar. Ele é chamado de credor, como a gente viu ali pelo bacinho, mas ele também recebe um outro nome, que é superavitário. Ele tem mais dinheiro do que ele gasta. E ele tem grana sobrando. Nesse nosso exemplo aqui, ele tem R$100 sobrando. Qual que é o problema dele, então? Bom, o problema é que ele quer rentabilizar esses R$100. Por quê?
ter os R$100 e não receber algo por ter esses R$100 parado, não faz muita justiça a esse investidor, senão ele podia pegar esses R$100 e gastar. Não, ele quer remunerar esses R$100, ele vai utilizar esses 100 para receber alguma coisa de volta em troca do sacrifício do consumo dele. Bom, mas como é que ele vai fazer isso? A gente já vai ver. Do outro lado, a gente tem aquele cara que ele é justamente quem precisa de dinheiro, ou seja, esse cara aqui, por pura coincidência, também precisa, também não, né, mas precisa de R$100. O nosso querido Bacinha aqui chamou ele de tomador de recursos. A gente também pode chamar de deficitário. Inclusive, outro nome aqui, outro nome não. A gente pode aumentar isso aqui chamando de agente superavitário ou agente deficitário. Também é comum aparecer. Bom, percebam que o problema desse é não achar aonde colocar esses R$100. E o problema desse é justamente precisar dos R$100. Qual que é, eu pergunto para vocês, a solução lógica desse problema? É esse cara aqui, né, pegar e emprestar para esse outro. Estaria resolvido o problema. Mas começam a nascer outros problemas quando a gente faz isso daqui de forma direta. Quais são esses outros problemas? Bom, em primeiro lugar, aonde que eles vão se encontrar para esse cara saber que o outro está precisando de dinheiro e para aquele saber que ele tem dinheiro para emprestar? Fica um pouco difícil, porque não existe um local adequado para isso acontecer. Então, já dificulta essa operação. Outra, como é que esse cara vai saber que esse daqui é um bom pagador, que ele tem grana para poder pagar o dinheiro que vai ser emprestado? Também não é algo simples de resolver. Ele não tem um histórico das negociações desse cara, ele não tem a renda dele, não tem informações se ele tem cadastro negativo, enfim, são problemas que surgem. Aí como é que o mercado financeiro resolveu esse problema aqui dessa situação? Bom, foram criadas instituições que são especializadas em intermediar essa operação. São as chamadas instituições financeiras que desempenham a intermediação financeira. Isso não é uma coisa de agora, isso daqui já tem séculos, não é uma coisa que nasceu recentemente. Qual que é o papel da instituição financeira? Bom, ela vai pegar os R$100 desse agente que está querendo rentabilizar esses R$100 e vai emprestar esses R$100 para esse cara que está precisando do dinheiro. Aí esse cara que tem os R$100 vai pagar para a instituição financeira e ela vai pegar o valor e vai pagar para o agente superavitário. Quer ver como é que fica na prática? Bom, então esse investidor ele vai levar os R$100 aqui para a instituição e a instituição vai pegar esses R$100 e vai levar aqui para o agente deficitário. Aí a lógica volta, né? Esse agente superavitário vai pagar para a instituição. Quanto que ele vai pagar? Bom, a gente vai colocar aqui que ele vai pagar 120, porque ele ficou com esse valor emprestado, ele vai ter que pagar o principal mais os juros, que dá os 120 aqui. Isso depois de um tempo, né? Dá para colocar aí que se passou um ano, por exemplo. E a instituição, ela vai pagar de volta aqui para o investidor. Da mesma forma, ela vai pagar o principal e os juros, porque ela ficou com esse valor. Só que a diferença é que a instituição ela vai pagar só 110 aqui. O que aconteceu, eu pergunto para vocês, com os outros R$10 que estão faltando aqui? Esses R$10 que estão faltando foram justamente o preço que a instituição cobrou por fazer essa intermediação. Perceba que ela pagou 110, pagou R$10 pelos R$100, mas recebeu 120. Ou seja, ela lucrou, ela teve como receita R$10 por fazer esse serviço de intermediação. Esses R$10 aqui, a gente chama no mercado financeiro de spread bancário, que é o lucro do banco, que ele teve por executar. Claro, tem outros custos envolvidos? Tem, mas para vocês entenderem qual que é a lógica do spread bancário é essa aí, é a diferença entre o que a instituição ela recebeu do agente deficitário e o que ela pagou ao agente superavitário. Isso daqui que eu ilustrei para vocês acontece diariamente, ou seja, vários clientes eles vão colocando dinheiro nas instituições e as instituições vão emprestando para outros. Ou seja, esse cara aqui não precisa nem conhecer esse outro, ele só vai até o banco. O banco ele se torna aquele local que a gente falou que não existe, que não existia aqui para esses dois se encontrarem. Na verdade, eles ainda não se encontram, mas eles vão no mesmo local para emprestar e receber o dinheiro. Essa é a intermediação financeira. Atentem então no spread bancário, que é essa diferença entre o que ela recebe e o que ela paga sob a ótica da instituição. Bom, agora a gente vai ver que devido ao porte das instituições, ou seja, por elas serem
especialistas em fazerem essas atividades aqui, essas instituições elas possuem algumas vantagens ao exercerem a função de intermediadoras. Aí a gente vai citar essas vantagens. Primeiro, elas fornecem liquidez aos agentes. Ou seja, o que significa essa liquidez? Se esse cara aqui vir aqui e sacar o dinheiro dele, ele vai receber esse dinheiro de volta. Ainda que, por exemplo, ele tenha aplicado por um ano o valor ali na instituição financeira. Claro, a gente sabe que tem alguns investimentos que tem carência para resgate e tal, mas aí é outra história. Agora, por exemplo, se ele colocou o dinheiro dele na conta corrente, colocou na poupança ou então em um CDB aí com liquidez diária, se ele for lá e sacar o dinheiro dele, ele consegue, mesmo que aqui do outro lado esse cara não tenha pago a instituição, mesmo que esse cara não venha a pagar e fique inadimplente, a instituição ainda vai pagar essa pessoa aqui, porque o risco daí de quem assumiu é da instituição e não dele aqui. Ele assumiu o risco da instituição, mas a instituição está assumindo o risco do agente deficitário. Entre um e outro, qual que tu prefere assumir? O risco da instituição, que é uma instituição de porte grande, ou de um agente aqui deficitário, que com certeza não vai ter a mesma renda, né? Muito provavelmente não vai ter a mesma renda da instituição. A ideia é que se prefira a da instituição. Ou seja, mesmo que ele fique inadimplente aqui, a instituição vai fazer o pagamento. Outra vantagem das instituições, elas possuem acesso a informações importantes dos clientes. É claro, a gente falou que um dos problemas aqui do agente superavitário é que ele não teria informações desse agente deficitário. Ele não saberia, por exemplo, se ele é um bom pagador, se ele tem histórico de dívidas ou não. Já a instituição, ela consegue ter essas informações. Porque quando o agente deficitário ele for pegar a grana na instituição, ele vai ter que fazer um cadastro, onde ele vai ter que comprovar a renda, a instituição ela vai conseguir ver se ele tem dívidas em cadastro negativo ou em outras instituições, e através do perfil que a instituição montar desse agente aqui, ela vai poder cobrar mais ou menos juros, né, que é o preço do dinheiro, ou então ela pode até mesmo se recusar a fazer essa operação aqui. Se ela achar que o risco é muito grande, ela pode negar o crédito a esse investidor. E isso, para quem trabalha em instituições financeiras, a gente sabe que acontece de forma bastante recorrente. Muitas vezes a instituição ela não permite que a gente empreste o dinheiro. Bom, além disso, outra vantagem, elas são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade. Ou seja, essa instituição aqui, ela sofre regulação e fiscalização. E essa regulação e fiscalização, ela vem de órgãos do governo. Lembra que eu falei para vocês que o SFN é um conjunto de entidades e instituições, mas também dos órgãos de regulação e fiscalização, que estão aqui no seu conteúdo. Então, essas instituições elas são reguladas e fiscalizadas por esses órgãos. E esses órgãos, eles também estão no Sistema Financeiro Nacional. Esse é o detalhe. A gente já vai estudar eles ao longo da continuidade da aula. O ponto que a gente tem que entender é que como ela sofre regulação e fiscalização, isso passa mais confiança para o agente, porque ele sabe que através dessa regulação a instituição financeira ela está sujeita a algumas regras e ela tem que obedecer essas regras para executar as suas operações. Já esse agente deficitário aqui, via de regra, não existem regras, né? Então fica uma relação com mais risco. Bom, além disso, as instituições financeiras elas estão autorizadas a cobrar taxa de juros superiores ao teto estabelecido por esse decreto aqui, conhecido como Lei da Usura. Esse decreto, essa Lei da Usura, ela estipulava lá em 1933 que os juros máximos a serem cobrados eram de até 12% ao ano. Isso existe, mas não se aplica às instituições financeiras. Quando eu digo que não se aplica, significa que elas podem cobrar juros superiores a 12%. E a gente sabe que isso acontece bastante na prática. Pega os juros de cartão de crédito, por exemplo, média aí 14%, 15% ao mês. Então, é muito superior que aos 12% ao ano que essa lei da usura ela prevê. E isso é uma vantagem porque se não fosse a instituição financeira atuando aqui como intermediador, a gente teria um outro agente aqui que não poderia cobrar taxa de juros superior a isso, o que talvez não fosse tão interessante, né? Porque dependendo aqui do risco da operação, era de se esperar uma taxa de juros maior para remunerar esse capital. Bom, a gente falou que era duas funções, essa foi uma. A segunda é essa daqui, de prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Mas, na verdade, a gente percebe que isso daqui se divide em várias subfunções, que se traduzem em facilidade que o Sistema Financeiro Nacional ele proporciona aos cidadãos
e ao governo. E aí a gente tem exemplos dessas facilidades. A primeira, a existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e arrecadação de tributos, ou seja, quando a pessoa vai lá e faz um pagamento de um boleto, faz o pagamento de um IPVA. O serviço de custódia, guarda dos valores bens retidos. A ideia é que o investidor ele comprou uma ação, por exemplo, ele não fica com o título físico dessa ação. Na verdade, essa ação ela fica custodiada nas instituições financeiras, ou seja, fica guardada lá em nome do investidor. Indo além, a disponibilização de meios de pagamento, tais como cartões de crédito e cheques. Isso aqui é autoexplicativo. A disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades. Aí tem de automóvel, de viagem, de vida, saúde, entre outros. Também é autoexplicativo. Agora, a gente vai ver que o Sistema Financeiro Nacional, ele, na verdade, além de ser esse conjunto de instituições e entidades, ele também se divide em diferentes mercados. E em cada mercado aqui a gente tem diferentes instituições. Então, a gente tem basicamente assim, o Sistema Financeiro Nacional, que é o conjunto de entidades e instituições. E aí a gente divide isso daqui em diferentes mercados, ou seja, para cada um desses mercados aqui a gente tem diferentes instituições. E os mercados são esses daqui: mercado monetário, de crédito, câmbio, capitais, seguros privados e previdência fechada. No de monetários é onde ocorre o controle da oferta de moeda na economia. Meu Deus, o que é isso? Quem nunca viu, talvez até estranho, mas a moeda na economia ela é usada para ditar a chamada política monetária. Quanto mais moeda na economia, mais o país está preocupado com o crescimento. Quanto menos moeda, quanto mais a restrição de moeda, aí o objetivo é estabilizar a inflação. Isso se vê melhor quando se estuda a política monetária. O importante é saber que existe essa divisão aqui de mercado monetário. Mercado de crédito é onde ocorre a concessão de empréstimos e financiamentos. De câmbio é onde ocorre a troca de moeda nacional por moeda estrangeira. De capitais, esse é legal, né? É onde ocorre a parte de investimentos, títulos e valores imobiliários, ações, debêntures, fundos imobiliários, fundos de investimento, tudo isso daqui está em mercado de capitais, que é regulado pela CVM. Mercados de seguros privados é onde a gente tem as chamadas previdências complementares abertas. Também tem aqui o mercado de seguros e resseguradores de capitalização também. Tudo isso daqui está no mercado de seguros privados. E no de previdência fechada a gente tem a chamada previdência complementar fechada. Não é o foco aqui da aula, de novo, é só saber que o Sistema Financeiro Nacional se divide nesses diferentes mercados. Indo além, agora a gente vai ver então essa ideia de órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização. Eu falei para vocês que o Sistema Financeiro Nacional, aliás, não fui eu que falei, quem falou foi o Banco Central, né? Que o Sistema Financeiro Nacional é esse conjunto de entidades e instituições. As que a gente vê no dia a dia estão aqui, no chamado sistema operacional. Daí a gente tem os bancos, tem as caixas econômicas, que hoje na prática a gente tem a Caixa Econômica Federal, tem aqui as corretoras e distribuidoras, bolsas de valores. Então, as instituições que a gente conhece e que formam o Sistema Financeiro Nacional estão aqui no chamado sistema operacional, ou são chamados de operadores. E aqui para cima, né, aqui nessa parte aqui, só vale colocar, tá? Nessa parte aqui que a gente está vendo que tem essa divisão, isso corresponde ao mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, ou seja, esses quatro aqui primeiros. Aí a gente tem uma outra divisão aqui que trabalha com o mercado de seguros privados, que daí tem as seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização, ou seja, esse mercado aqui. E por fim, a gente tem aqui as entidades fechadas de previdência complementar que estão no mercado de previdência fechada. Bom, essas aqui, nessa linha para baixo, são as entidades que a gente conhece, que estão no nosso dia a dia. Aqui para cima estão os órgãos de regulação e de fiscalização. Na parte de cima aqui a gente tem os órgãos máximos de cada mercado. No mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio é o Conselho Monetário Nacional. De seguros privados é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E no de previdência fechada é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, esse órgão aqui, a gente vai ficar mais aqui, nesses quatro mercados aqui que são os principais. E vamos lembrar aqui que no conteúdo da nossa certificação, eles nos cobram exatamente esses aqui, né? Conselho Monetário Nacional, que é o Banco Central, que é o Bacen, e a CVM. Depois ele começa a cobrar os operacionais. Então, a gente tem que focar mais nesse lado aqui. Bom, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo desses mercados aqui. Ele vai ditar as regras, ele vai regular
essas instituições aqui que são as que atuam no sistema operacional. O Conselho Monetário Nacional está no órgão normativo, ou seja, ele manda, ele estabelece regras para esse pessoal cumprir. Já no sistema supervisor, que é esse intermediário aqui, nós temos os órgãos que fiscalizam se essas instituições estão executando o que foi determinado aqui pelo Conselho Monetário Nacional. Pensem eles como verdadeiros supervisores, eles estão de olho se esse pessoal eles estão fazendo as coisas certas. Eles são chamados de órgãos de fiscalização. Então, a gente viu os órgãos de regulação, que são esses três aqui, os de fiscalização, que são esses quatro, né? Os dois aqui que atuam no mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, dando ênfase que a CVM, ela na verdade ela cuida principalmente do mercado de capitais e o Bacen principalmente do de moeda, crédito e câmbio. Já aqui do outro lado a gente tem a SUSEP, que é do de seguros privados, e a Previc, que é do de previdência complementar. Bom, como eu disse, a gente tem uma visão geral aqui dos órgãos, mas depois a gente vai estudar especificamente sobre o Conselho Monetário Nacional, especificamente sobre o Banco Central e a CVM. Por fim, viram aqui que está escrito órgãos de autorregulação. Quem são os órgãos de autorregulação? Primeiro a gente entende o que é a autorregulação. Essa regulação que a gente viu do Conselho Monetário Nacional, de seguros privados de previdência complementar, é uma regulação que é feita pelo governo. Ela é externa a esse pessoal aqui que está no sistema operacional. Ou seja, ela é feita de forma externa. A gente também chama ela de heterorregulação. Agora, em contraposição à heterorregulação, existe a autorregulação. E aí quem executa a chamada autorregulação são esses próprios entes. Ou seja, eles se juntam, eles formam uma chamada associação e essa associação ela vai estabelecer regras para que eles mesmos possam seguir. E por que isso é importante? Porque isso aumenta a confiança no mercado. Como eles mesmos estão praticando as atividades, eles têm um conhecimento melhor do que eles podem ou não fazer. Então eles mesmos ditam regras para que eles mesmos obedeçam. E se eles não obedecerem, bom, aí tem certas penalidades por isso. O fato é que essa autorregulação, que é feita por eles mesmos, não pode se sobrepor à chamada regulação, que é feita pelo governo. Na verdade, ela só complementa. Ou seja, entre algo que o Conselho Monetário Nacional disse e que um órgão de autorregulação diz, vale, se as duas forem conflitantes, o que o Conselho Monetário Nacional diz, porque essa daqui não se sobrepõe a essa. Bom, aqui tem o conceito, né, de autorregulação, que ela acontece quando os entes privados se juntam, geralmente em forma de associações, e escolhem um ente privado que estabelece regras entre os próprios participantes via contrato voluntário, chamada de autorregulação de base contratual. Essa ocorre assim de forma voluntária mesmo, eles escolhem se eles vão seguir essas regras ou não, ou por determinação legal, que daí ela recebe o nome de autorregulação de base legal, e se eles não seguirem, aí tem consequência. Um exemplo de autorregulação que a gente não tem na tela aqui, um órgão de autorregulação, é a Ambima, tem também a FEBRABAN, mas elas não são aí objetos de cobrança no estudo para essa certificação. Basta saber que existe a regulação e também a autorregulação. E claro, né, os nossos órgãos de fiscalização. Bom, pessoal, com isso a gente passou aqui pelo conteúdo da primeira aula. Importante saber então, acabei fechando. Importante saber nesse primeiro momento aqui os conceitos que a gente viu. Depois, agora, a gente vai começar a aprofundar em cada um desses órgãos aqui, tal como está no edital aqui da prova da certificação da CNPI. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!